Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Você consegue me responder qual que seria a diferença da reprodução assexuada para a reprodução sexuada? Se você aí pensou que a sexuada tem a ver com o fato, com a ação, com o verbo, você está enganado. A reprodução sexuada tem a ver com a participação de gametas, enquanto a assexuada você vai descobrir que não tem a participação de gametas. Vem aqui comigo na nossa aula 1 da segunda etapa do módulo 2, unidade 1, terceiro semestre, onde iremos estudar os mecanismos reprodutivos, que é o nosso objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, mecanismos reprodutivos. No nosso material de apoio, dentro aí do 8º ano de Ciências da Natureza, nós temos aí a imagem de uma abelha fazendo o processo de polinização. Pois bem, vamos utilizar essa imagem para explicar aí e adentrar a esse objeto de conhecimento. Enquanto as flores são polinizadas pela abelha, a própria flor, que é uma angiosperma, vai aí realizar um processo de fecundação cruzada, onde o pólen da flor leva o gameta masculino, enquanto a própria flor que vai receber esse pólen dentro do seu ovário vai receber esse gameta masculino, que é o núcleo espermático, dentro ali da sua oosfera. Então, as flores, ao contrário do que você imaginava, possuem reprodução sexuada, por conta da troca de gametas. E se você parar para pensar, a abelha sofre um processo aí de formação dos machos, denominado partenogênese, que inclusive a gente vai aprofundar aí também nos tipos de reprodução, onde o macho não vai ter a fecundação do seu óvulo com o zangão. Ele vem de um processo denominado partenogênese. Curioso isso, né? Vamos aprender um pouquinho, então, na nossa aula, a mais sobre isso? Aqui nós temos o nosso sumário e já vamos entrar propriamente dito nos mecanismos reprodutivos, onde, no caso da nossa aula, levamos em consideração tanto animais quanto plantas. Qual que seria, então, a importância da reprodução para animais e plantas, professor? Bem, a resposta para essa pergunta é a perpetuação da espécie, uma vez que sem reprodução, a espécie possivelmente vai ser extinta. Então, o papel principal da reprodução, seja ela sexuada ou assexuada, é perpetuar as espécies, manter aquela espécie viva. Beleza? Voltando então para o nosso quadro virtual, nós temos aqui a diferença básica de reprodução assexuada de reprodução sexuada, onde você vai anotar no seu caderno que a assexuada não envolve, vou marcar assim, não envolve a participação de gametas, nem masculinos, nem femininos. Metas. Enquanto a sexuada já envolve aí a presença de gametas. No caso da espécie humana, nós temos dos homens os espermatozoides e nas mulheres os óvulos, que antes de ser óvulo era o ovócito primário, o ovócito secundário, num processo aí de gametogênese. O espermatozoide também era uma espermatogônia. Então, o conteúdo ele pode ser, inclusive, também mais aprofundado, caso você procurar aí em livros didáticos. Beleza? Lembrando aí que do processo da fecundação, no caso do ser humano, que é a fecundação interna dentro do corpo da fêmea, o espermatozoide, ao encontrar o óvulo, envia 23 cromossomos, enquanto o óvulo normalmente também tem 23 cromossômicos. Com 23, nós temos aí, em geral, 46 cromossomos na espécie humana.
É claro que nós temos as exceções. Vamos então para a reprodução dos animais. Os animais podem tanto se reproduzir assexuadamente como sexuadamente. Como assim, professor? Observem no caso aí, nesse exemplo que eu vou chamar de uma esponja do mar. Lembra do Bob Esponja? Pois é, as esponjas do mar, que são poríferos, são animais muito primitivos. Então, a esponja que está aqui vai se reproduzir assexuadamente, neste caso, através da formação de um broto. Esse broto vai crescendo até se destacar, cai no solo, formando outra esponja que vai ter o DNA idêntico da esponja que ela foi originada. Essa reprodução assexuada é muito importante. O outro exemplo aqui, que eu vou chamar de 2 para vocês, é na esponja também. Só que ao invés de formar o broto, vai formar aqui fragmentos, que por regeneração, vejam o nome, formam, no caso aqui, 3 esponjas idênticas à esponja progenitora, que é a primeira ali, tá? Aqui eu tenho a formação de 3 indivíduos, enquanto lá em cima 1. Esse tipo de reprodução assexuada é chamada regeneração, enquanto a de cima, de brotamento. Um dos exemplos de reprodução sexuada, que acontece aí no caso de um amebócito, vai ter a troca de gameta masculino pela feminino. Essa fecundação irá acontecer. Então, se tem gametas, eu vou classificar ela como reprodução sexuada. Fácil demais da conta, professor. Nós temos no caso aqui, ó, da explicação mais sucinta da fragmentação e do brotamento que a gente mostrou também na sua imagem. Em geral, galera, na reprodução sexuada, nós temos a presença aí do macho e da fêmea, onde será produzido no macho as células, os gametas sexuais, com a intenção, com a função de fecundar os gametas femininos, como já citamos anteriormente, no caso da nossa espécie, o óvulo é o feminino e o espermatozoide é o masculino. Fechou? Bacana? Continuando aqui nossos estudos, nós vamos ver aqui, para dar ênfase agora maior para vocês, o caso aqui da esponja do mar adulta, formando um broto novo, aqui está aparecendo ele, e através do brotamento, de uma reprodução assexuada, irá formar um novo indivíduo, que é a nova esponja do mar, tá? Desvantagem dessa reprodução: o indivíduo formado vai ser idêntico ao indivíduo progenitor. Essa é uma desvantagem. Vantagem: ela é mais fácil de acontecer, tá? Outro exemplo aqui da estrela do mar, você que acompanha Bob Esponja, aqui nós poderíamos citar como exemplo o Patrick. Por fragmentação, que é essa divisão que aconteceu, eu vou ter outra estrela do mar sendo formada e do pedacinho dela aqui complementa o outro pedacinho. E essa vantagem aqui é que ela é muito rápida e ela é mais simples, por exemplo, que uma reprodução sexuada. Esse é o exemplo de fragmentação. Pois bem, continuando nossos estudos, não acontecem reprodução somente nos animais, mas também acontecem nas plantas. Lembra aí de alguma planta que tem na sua casa, que você precisou formar uma nova planta? Como que você fez aí? Você tirou um pedacinho dessa violeta, por exemplo, e colocou em outro vaso? E nasceu ou não nasceu? Esse tipo de reprodução é assexuada, sem a participação de gametas. Inclusive, denominada por alguns livros de propagação vegetativa. Importantíssimo aí para os vegetais. Agora, se no caso você utilizou a semente, e a semente é originada de um processo de fecundação,
Tanto que eu tenho um embrião dentro da semente e essa semente foi plantada no solo e germinou. Você tem um exemplo aí de uma reprodução sexuada, porque antes da formação da semente, você teve aí a formação e a união de gametas para a formação daquela semente. Pensa aí naquele feijão que você plantou quando era jovem, quando era criança, colocou lá no algodãozinho, né? E viu ali o feijão germinando. Isso aí é importante para você. Voltando para o nosso slide, nós temos o que eu falei para vocês, que é a propagação vegetativa, que é quando você pega ali um pedacinho do vegetal e coloca ele em outro local. E no caso, a reprodução por esporos, que a planta vai reproduzir a partir de células reprodutivas denominadas esporos, tá? Esse esporo, em condições favoráveis, pode originar um novo indivíduo, como acontece, por exemplo, na samambaia. Lembra, por exemplo, daquela samambaia que tem lá na sua avó ou no seu avô? Quando você pega a folha e vira ela ao contrário, você vai ver um monte de pontinhos nessa folha. Aquilo ali são esporângios que estão dentro de soros e dentro desses soros tem os esporos. Aqueles esporos, ao cair no substrato, que pode ser um xaxim, por exemplo, vai desenvolver outro indivíduo numa reprodução assexuada, sem a troca de gametas. Quando a gente volta e olha para essa imagem, nós estamos vendo o exemplo de uma briófita. Como o exemplo de uma briófita, nós podemos citar aqui os musgos. Aquele lodo que dá lá perto do seu muro, que tem bastante água, ou aquele lodo perto da cachoeira. Eu tenho aqui nos musgos uma especificidade. Eu tenho o gametófito e esporófito. O esporófito, como o próprio nome já diz, produz esporos. Enquanto o gametófito, como o próprio nome já diz, produz gametas. Então, quando a reprodução acontece por esporos, ela vai ser, nesse caso, assexuada. Quando ela acontecer por gametas, ela vai ser sexuada. Então, a reprodução sexuada pode acontecer nas plantas sem sementes. Quais são as plantas sem sementes? As briófitas e as pteridófitas. Briófitas, o musgo, e pteridófitas, as samambaias, como exemplo. Pteridófitas. Show! Beleza? No nosso slide aqui ainda nós temos que a reprodução assexuada, veja, assexuada, por propagação vegetativa que está aqui elucidada, você pega um pedacinho ali da planta e desse pedacinho você tem ali a continuação da planta formando um novo indivíduo, inclusive desenvolvendo raízes. Essa planta vai ser idêntica em DNA à planta inicial. Nós não temos uma diversidade genética, porque ela vai ficar idêntica. Na unidade 1 ainda nós temos que a reprodução sexuada nas plantas com sementes. Quem seriam as plantas com sementes? As gimnospermas e as angiospermas. Deixa eu escrever maior para vocês aqui, ó. Gimnospermas. É o caso, por exemplo, do pinheiro. E as angiospermas. No caso, por exemplo, do flamboyant. Angiospermas. Então, para a formação de sementes, eu preciso da reprodução sexuada. Importante no nosso texto aqui embaixo, destacar que na reprodução assexuada não há envolvimento de gametas, novamente reforçando o que a gente falou no início da aula. O que impede a variabilidade genética? Conteúdo esse, galera, isso aqui é muito importante, principalmente para a prova. Observe nesse slide aqui a polinização na flor. Se eu tenho a polinização na flor, eu tenho a formação de sementes e frutos aqui, no caso das angiospermas. Por exemplo, uma maçã. E se eu tenho sementes, eu sei que essa reprodução foi sexuada. Nós temos um vídeo complementar aí no material de apoio de vocês, que vocês conseguem rever aí também o conteúdo, aprofundar um pouco mais
neste conteúdo que a gente está estudando. Para a próxima aula, nós já vamos entrar aí com puberdade e hormônios, onde irei aguardar vocês para dar continuidade nos estudos dentro de ciências da natureza. Um grande abraço do professor que aqui fala para vocês. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais, valeu!